O capitão ordenou o ataque contra os canjicas. O momento foi indescritível. A multidão rugiu furiosa, tomada de cólera, indignação e coragem. A derrota dos canjicas parecia inevitável, quando, de repente, algo aconteceu. Boa noite. Eu sou a Dani. E eu leio histórias para você relaxar. Hoje você vai ouvir o capítulo 7 da série O Alienista. Adaptação livre da obra de Machado de Assis, disponível em domínio público. Se você gosta de conteúdos assim, siga o podcast agora. Isso me ajuda muito a trazer mais episódios de qualidade para vocês. Capítulo 7. O Inesperado. Quando os dragões chegaram diante dos canjicas, houve um instante de espanto. Os revoltosos não queriam acreditar que a força pública tivesse sido enviada contra eles. Mas o barbeiro compreendeu tudo e esperou. Os dragões pararam e o capitão ordenou à multidão que se dispersasse. Porém, enquanto uma parte se inclinava a obedecer, a outra apoiou firmemente o barbeiro, cuja resposta foi dada nesses exatos termos, bem exaltados. Não nos dispersaremos. Se vocês querem os nossos cadáveres, podem tomá-los, mas apenas os cadáveres. Jamais levarão a nossa honra, o nosso crédito, os nossos direitos. Nem com eles a salvação de Itaguaí. Nada mais imprudente do que essa resposta do barbeiro. E nada mais natural. Era a vertigem das grandes crises. Talvez fosse também um excesso de confiança na recusa das armas por parte dos dragões. Confiança que o capitão logo desfez, ordenando o ataque contra os canjicas. O momento foi indescritível. A multidão rugiu furiosa. Alguns, escalando janelas ou correndo pelas ruas laterais, conseguiram escapar. Mas a maioria permaneceu ali, tomada de cólera, indignação e coragem, inflamada pelas palavras do barbeiro. A derrota dos canjicas parecia inevitável, quando, de repente, 1/3 dos dragões, por razões que as crônicas não esclarecem, passou para o lado dos revoltosos. Esse reforço inesperado reanimou os canjicas, ao mesmo tempo em que espalhava o desânimo entre os que ainda apoiavam a legalidade. Os soldados fiéis não tiveram coragem de atacar os próprios companheiros. E um a um, foram passando para o outro lado. De modo que, em poucos minutos, a situação se transformou completamente. O capitão viu-se com um pequeno grupo diante de uma massa compacta que o ameaçava de morte. Não teve alternativa. Declarou-se vencido e entregou a espada ao barbeiro. A Revolução Triunfante não perdeu tempo. Socorreu os feridos nas casas próximas e seguiu para a Câmara. Povo e tropa confraternizavam. Davam vivas ao rei, ao vice-rei, a Itaguaí,
ao ilustre Porfírio. Este ia à frente, manejando a espada com habilidade, como se fosse uma simples navalha um pouco maior. A vitória dava-lhe um ar quase enigmático. O poder começava a lhe subir a cabeça. Os vereadores à janela, ao verem a multidão e a tropa, imaginaram que vinham para prendê-los. E sem mais demora, entraram e votaram uma petição ao vice-rei, pedindo 1 mês de soldo para os dragões, cujo gesto salvou Itaguaí do abismo a que fora levada por uma rebelião. Essa frase foi proposta por Sebastião Freitas, o mesmo vereador dissidente, cuja defesa dos canjicas tanto escandalizara os colegas. Mas logo a ilusão se desfez. Os vivas ao barbeiro, os aplausos aos vereadores e ao alienista vieram mostrar a realidade. O presidente, porém, não se deixou abalar. Qualquer que seja a nossa sorte, disse ele, lembremo-nos de que estamos a serviço de Sua Majestade e do povo. Sebastião sugeriu então que talvez fosse mais prudente sair pelos fundos e procurar o juiz de fora. Mas a Câmara rejeitou a ideia por considerá-la indigna. De repente, o barbeiro, acompanhado de alguns de seus seguidores, entrou na sala da vereança e intimou a Câmara a se dissolver. A Câmara não resistiu, entregou-se e foi conduzida à prisão. Em seguida, os partidários do barbeiro sugeriram que ele assumisse o governo da vila em nome de Sua Majestade. Porfírio aceitou o encargo, embora não ignorasse, como ele próprio disse, as dificuldades que o acompanhavam. Acrescentou ainda que não poderia dispensar o apoio dos amigos presentes, ao que todos prontamente concordaram. O barbeiro dirigiu-se então à janela e comunicou ao povo essas decisões, que foram aprovadas com aclamações. Tomou para si o título de protetor da vila em nome de Sua Majestade e do povo. Expediram-se logo várias ordens importantes, comunicações oficiais do novo governo, uma exposição detalhada ao vice-rei, com repetidas declarações de lealdade à Sua Majestade. E, por fim, uma proclamação ao povo, breve, porém firme. Itaguaienses. Uma Câmara corrupta e violenta conspirava contra os interesses de Sua Majestade e do povo. A opinião pública já havia condenado. Um grupo de cidadãos, apoiado pelos valentes dragões de Sua Majestade, acaba de dissolvê-la. E por decisão unânime da vila, foi-me confiado o comando supremo, até que Sua Majestade determine o que melhor convém ao seu real serviço. Itaguaienses, nada vos peço senão confiança. Que me ajudem a restaurar a paz e a ordem pública, tão gravemente abaladas pela Câmara que agora se dissolve. Contem com o meu sacrifício e tenham por certo que a coroa estará conosco. O protetor da vila
em nome de Sua Majestade e do povo, Porfírio Caetano das Neves. Toda a gente percebeu, no silêncio dessa proclamação, a ausência de qualquer menção à Casa Verde. E segundo alguns, não podia haver sinal mais claro dos planos obscuros do barbeiro. O perigo parecia ainda maior, porque no meio desses acontecimentos, o alienista mandara recolher à Casa Verde 7 ou 8 pessoas. Entre elas, 2 senhoras, sendo um dos homens aparentado com o protetor. Não era um desafio direto, nem um ato deliberado, mas todos o entenderam assim. E a vila respirou aliviada, com a esperança de que o alienista, dentro de 24 horas, estaria preso e o temido estabelecimento seria destruído. O dia terminou com animação. Enquanto o arauto da matraca percorria as esquinas, proclamando as decisões do novo governo, o povo espalhava-se pelas ruas e jurava morrer em defesa do ilustre Porfírio. Poucos eram os protestos contra a Casa Verde, sinal de confiança nas medidas adotadas. O barbeiro mandou publicar um ato declarando feriado aquele dia e iniciou negociações com o vigário para a celebração de um Te Deum. Tão conveniente lhe parecia a união do poder civil com o religioso. Mas o padre Lopes recusou abertamente a proposta. Em todo caso, Vossa Reverendíssima não se colocará entre os inimigos do governo? Perguntou-lhe o barbeiro, com expressão carregada. O padre Lopes respondeu apenas com um olhar. Como me alistar, se o novo governo não tem inimigos? O barbeiro sorriu. Era verdade. Com exceção do capitão, dos vereadores e de alguns homens influentes, toda a vila o aclamava. Mesmo entre esses, os que não o apoiavam abertamente também não tinham saído contra ele. Nenhum dos oficiais deixou de comparecer para receber as suas ordens. No geral, as famílias abençoavam o nome daquele que, afinal, libertaria Itaguaí da Casa Verde e do temido Simão Bacamarte. Se essa história te fez companhia, siga o Boa Noite Dani para ouvir muito mais.